A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a Deus por aqui eu estar. Louvo ao Senhor pela vida do irmão Washington, que fez o convite. A equipe que está trabalhando com ele hoje. Presbítero Odaí, evangelista, o irmão Hélio, nosso pastor Aldeni, que sempre está aqui, assíduo, com os demais irmãos. Também louvamos ao Senhor pela vida do nosso pastor Paulo e pastor Edson Reis, que temos a autorização de estar aqui, porque passa também pelo crivo deles, Aproveitando que meus queridos estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 31. O irmão Hélio, ele esteve aqui e já leu Romanos 13, todo o capítulo, e eu queria só ler com a igreja o anterior, tá bom? Amém, queridos? 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios, eu falei Romanos, amados? Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa, tá? Só Deus sabe como a gente vem para cá. Perdão. Os irmãos encontraram agora? Amém, queridos. 1 Coríntios 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Amém? Os irmãos podem sentar. É interessante, porque quando o Senhor nos direciona uma palavra, na hora do culto, o Senhor testifica no louvor, na oportunidade. E quando o irmão Adaí fez a oração, ele pregou já. E eu fico feliz por isso, irmão Adaí. Porque muito do que ele orou, do que ele clamou, do que ele adorou, foi a direção do que o Senhor nos deu para trazer nessa noite. Amém? Então, isso alegra o nosso coração, de saber que pela misericórdia do Senhor, vamos passar para a igreja o que o Senhor tem e da forma que Ele quer. Assim eu creio, em nome de Jesus. E nós sabemos que doutrinador nós temos. Aqui na igreja, quem doutrina é o pastor Edson Reis. Mas uma coisa, irmãos, eu vou dizer para todos. Quando o Senhor confia algo às minhas mãos, eu procuro no Senhor pedir que o Espírito Santo conduza. E nessa noite eu quero trazer para cada um de nós o que o Senhor determinou. A nossa irmã Kátia esteve aqui na primeiro dia de campanha, Uma bênção, ela trouxe o porquê que Corinto, aquela igreja ali, estava ouvindo aquelas advertências que Paulo deu em relação aos dons. E sobre o amor. Ela falou sobre a atitude, amar tendo as atitudes, e ela foi discorrendo o texto. Irmã Ide falou o versículo que o irmão Washington falou sobre o amor de Deus, onde o Senhor entrega o seu Filho único por amor a nós. E claro que a irmã Ide também foi em outros textos e falou sobre a prática do amor. E quando a gente lê Romanos 13, anteriormente, Paulo fala para nós não desprezarmos os dons espirituais. Por isso que eu fiz questão de ler o 31, porque os dons são de Deus. Como eu vou desprezar algo que é do Senhor e que Ele dá para a sua igreja exercer em favor do próximo? Então, aqui ele deixa bem claro que não é para desprezar os dons,
mas é para exercê-los com amor. E ele diz que vai mostrar um caminho mais excelente. E esse tema, irmão Washington, como o irmão disse, o amor é sofredor. Ainda bem que os irmãos escolheram o amor nunca falha, porque o homem falha. Foi interessante um dia que a pastora Cláudia estava falando sobre família, e ela se referiu a nós, mães. Nós amamos nossos filhos, mas ela disse que em um dado momento, qual de nós que não gostaria de voltar atrás e fazer diferente do que a gente fez? Alguma palavra, alguma atitude, algum gesto, e é porque a gente não ama? Ama. É porque a gente é falho mesmo. E como a gente vai conseguir alcançar e viver esse amor que Paulo está discorrendo para nós? O amor que Paulo apresenta aos irmãos em Corinto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, foi o que nós já lemos. Passa agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. De que maneira alcançar essa forma de amar? Como conseguir amar desta maneira? Ele fala, no versículo 2, temos dons de profetizar, conheçamos os mistérios da ciência, tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Como adquirir esse amor? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele afirma que se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que é paciente, é benigno, não age em ciúmes, não se ufana, quer dizer, não se vangloria, não se soberbece, não se orgulha, mas ele disse que ia nos mostrar um caminho excelente. Em João 14:6, Jesus afirma que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não há caminho mais excelente do que esse. Em João, 1 João 4:7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está aqui a resposta, onde o irmão Odaí estava orando. Como é que eu vou amar dessa maneira? A Bíblia responde: eu só consigo amar tendo o amor de Deus na minha vida, porque procede dele. Procede dele, e ele diz como nós temos que nascer dele e conhecê-lo. Nicodemos foi até Jesus, ter um diálogo com Jesus. Ele reconheceu que o que Jesus fazia, os sinais, todas as maravilhas que ele ouviu falar do Senhor, vinha de Deus. Ele afirma, não tem como fazer essas coisas se não for de Deus. E ele conversa com Jesus e ele quer saber como adquirir. E Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo. E ele como? Depois de velho, entrar no ventre da minha mãe, voltar ao ventre, não tem como. Jesus disse que era nascendo da água e do Espírito. E nós somos conhecedores que para nascer dessa água e do Espírito é através de Cristo. É através do Evangelho. Ele disse que quem crê e for batizado será salvo. Pela água, arrependimento.
o Espírito Santo, o poder de Deus, que vai gerar em nós o fruto que vem do próprio Deus. Outra hora, os discípulos também queriam que Jesus mostrasse o Pai, queriam conhecer o Pai. Em João 14:7, se me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Então, para eu nascer de novo é Jesus. Para eu conhecer a Deus é Jesus. O início é Cristo, o fim também. Tudo é o Senhor Jesus. Foi louvado aqui. O grande amor do meu Senhor é na cruz. O amor procede de Deus. Para obter esse amor que vem do Pai, como já foi dito, necessário nascer de Deus através de Jesus Cristo e conhecê-lo também. E aqui, irmãos, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele acreditava que conhecia Deus. Até o encontro dele com Jesus a caminho de Damasco. Após ele encontrar Jesus, crer no Evangelho, é que Paulo vai seguir ao Senhor e ser um novo homem. É através de conhecer Jesus, ter nascido de novo e conhecer o Senhor, que ele aprendeu a amar. Ele não sabia. Ele pensava que sabia. Ao ponto que, quando ele aprende a amar, ele sofre por causa do Senhor. Ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Para ele chegar a esse ponto aqui, ele passou muita coisa. Muito aprendizado. Um homem que disse ao seu filho na fé. Olha o que Paulo disse a Timóteo. 1 Timóteo, do versículo 2 em diante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era, olha o que ele era, blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E, irmãos, quando eu estava lendo esses versículos, eu fiquei maravilhada com a ação do Senhor. Porque quando Paulo pede cartas para perseguir os cristãos, ele acreditava que estava fazendo aquilo pela fé em Deus. O cristianismo estava errado para ele. E ele quer logo seguir aos cabeças, viu, irmão Washington? O adversário da nossa alma, ele quer mesmo primeiro derrubar quem está em linha de frente. Porque tem um chamado para conduzir almas, para conduzir vidas. Então, o irmão está ali no seu lar como líder. Foi dito aqui, domingo, nós temos alguns irmãos que fizeram um curso Homem Máximo e Mulher Única, e eles contaram aqui a ação do Senhor na vida deles. Leide é líder na casa dela, irmão Jadson, Kátia, irmão Edinaldo. Pessoas que têm anos de crentes, na presença do Senhor, conhecem a Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Porque a gente nunca o conhece na totalidade. E a estatura de varão perfeito que nos leva é o próprio Criador. De nós mesmos nós não conseguimos. Então o adversário tenta lhe atingir para ver se um a um sai do caminho. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus, que o irmão está de pé, porque o Senhor está lhe dando vitória, como cada um de nós que aqui estamos. E o que acontece é que ele acreditava que ele estava certo.
Em Atos 22, 3, é relatado assim: apesar de ser judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nessa cidade, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Ele tinha zelo, mas era um zelo extremo, que não estava fazendo ele enxergar o novo de Deus. O novo de Deus. Paulo declara que foi para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Irmãos, eu até coloquei aqui, como eu já falei, vou repetir, um homem que acreditava que conhecia Deus com seu zelo extremo, movido pela força do ódio, persegue os cristãos. Irmã Adriana, você está falando besteira. Como que apóstolo Paulo, na época, Saulo, ele mudou de nome não, tá, gente? Ele tinha o nome Saulo, Paulo era para os romanos, né? Esse modo aí, né? Porque ele também tinha a descendência de Benjamim. Então, o nome dele era Saulo. E Paulo, devido à cidadania de Roma, não é isso? Então, o que acontece? Em Atos 9:1, Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A pessoa que está respirando ameaça de morte contra alguém, irmão, está com o quê no coração? Não era amor. Um zelo extremista, que não cabia amor. Ele respirava a morte dos discípulos logo. Mas este homem, após o encontro com Cristo, aprender de Jesus com o próprio Mestre, é movido a propagar o Evangelho, torna-se um apóstolo, liderando tanto líderes e igrejas, mesmo estando longe, agora com amor. Ele sai, movido pelo ódio, à força do amor de Cristo, que o próprio Senhor Jesus ensina a ele. Irmãos, eu quis falar um pouco sobre essa questão do apóstolo Paulo, porque assim, no decorrer da nossa caminhada, tem sido conosco. Quem tem o privilégio de ter nascido no lar cristão, eu louvo a Deus por isso. Embora que à medida que vai crescendo, vai tendo as suas próprias experiências, chega o dia do batismo nas águas também, busca o batismo com o Espírito Santo, porque é bíblico. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu louvo ao Senhor quem está aqui e não veio lá do mundo. Mas quem veio de lá sabe do que o inimigo queria fazer conosco. Eu não estou dizendo que quem nasceu em lar cristão não é ser humano e não é falho. Mas vocês foram livres de muitas agruras que esse mundo maltrata, que esse mundo não é rápido a ação do inimigo. Ele realmente veio para matar, roubar e destruir. E a todo custo ele não quer que a gente chegue à presença do Senhor. Porque quando a gente chega, graças a Deus, o Senhor nos transporta, Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabe qual é a maravilha? Que quando você vem de lá, você não quer voltar mais. Não, não mesmo. Não mesmo. Paulo sabia o que era isso, mesmo ele tendo conhecido a lei. Ele conhecia a lei.
Mas ele não conhecia quem conseguiu cumprir toda a lei, que foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus foi o único, irmãos, que conseguiu amar sem nenhuma falha. Jesus foi o único que, primeiro, ele vai se despindo da sua glória. Como homem, não tinha nem por que ele ter ciúme. De quem? Se ele era o próprio Senhor. Mas como homem, ele estava sujeito. Tanto é que ele batiza, ele é cheio do Espírito Santo, ele ora, ele busca, ele nos dá exemplo. E nada ele pecou. Embora aí fora falam loucuras a respeito do nosso mestre. Ele amou, sim, as mulheres. Ele nos ama, mas com amor eterno. Ele dá, sim, valor às mulheres, mas de uma forma que a gente não tem nem palavra. É sério, irmãos. Não temos palavra para dizer o amor do Criador, o amor de Jesus. A irmã Ide falou aqui, daquela mulher que foi pega em adultério. Trouxeram homem junto com aquela mulher? Não. E Jesus, tão sábio, que eles trouxeram, não foi só para envergonhar aquela mulher. Eles queriam de verdade, era confrontar e ver se pegava Jesus em alguma coisa. E a maravilha de Jesus é que em todas as vezes, quando ele respondia a esses homens que o confrontavam, ou que o afrontavam, o Senhor Jesus respondia, pastor Aldenir, não era para se auto-justificar, era para não deixar as pessoas embaraçadas ou sem resposta. Porque Jesus não se confundia, o próprio Deus, o próprio Senhor. Mas os fariseus, quando queriam confundir, deixar o povo em dúvida, Jesus respondia. Falava quando tinha que falar, calava quando tinha que calar. Respondia. Como foi que ele respondeu àqueles homens? Que aquele que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra, não ficou nenhum. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, inclusive nós. E Jesus responde àquela mulher com amor, deu oportunidade de vida. E nós poderíamos sair enumerando outras mulheres que Jesus encontrou. Outros apontavam, porque os religiosos, irmãos, da época já gostavam de fazer isso. Eles apontavam e eles mesmos se consertavam. Eu estava pensando, quando eu estava meditando nesse texto, falei, Senhor, aqueles fariseus, eles eram tão inteligentes. Uns homens tão sábios, irmão Hélio, tão conhecedores da Bíblia. E eu fiquei, irmão, daí, por que o Senhor não escolheu eles? Poderia. Jesus não transforma? Ele não transforma homens? Ele transformou Paulo? Em vez de chamar esses homens, eles chamam idoutos. Alguns lá fora vão dizer, porque eram fáceis de manipular. Não, não era não. Jesus não manipulou ninguém. Eles tinham o que os fariseus não tinham. Coração ensinável. Eles estavam tão inchados, tão ensoberbecidos, distorcendo a palavra, que a gente vai ver num dado momento, o Senhor não hesita de enumerar os erros deles de um a um. Hipócritas, colocando jugo em cima das pessoas, jugo de servidão que Deus nunca havia colocado. Como chamava homens desse jeito? Se eles sabiam que o Messias viria e viram Jesus uma ameaça, e por inveja
coração corrompido, cheio de inveja. E os discípulos eram fáceis? Não, era como a gente, dificinho que só. Mas tinha um coração ensinável. E o Senhor vai trabalhando. E o Senhor tem paciência. Ter paciência com Pedro, ter paciência com João, com todos eles, até com o traidor, ele tem paciência. Até o dia da ceia ele estava lá. Jesus não sabia quem o ia trair, sabia. Mas Jesus, em tudo, tinha propósito. A palavra do Senhor é com propósito. Os desígnios de Deus para as nossas vidas têm propósito. E havia um grande projeto de salvação, um grande plano de salvação. E o Senhor não poderia se embaraçar com eles. E o Senhor vai tendo paciência, vai tendo amor, vai demonstrando o seu amor, vai cuidando com amor, vai repreendendo com amor, elogia com amor. Como assim, irmã Adriana? Sim. Sim, Simão. Foi o Espírito de Deus que te revelou. Porque Pedro alcança que Jesus era o Messias. Mas não é porque ele ama, como já foi dito aqui, que ele não repreendia quando necessário. Quando o adversário quis ir andar com Pedro, antes disso, quando ele não queria, quando Pedro não quis que Jesus fosse à cruz, estava tão bom, irmão, Jesus esperto. É muito fácil criticar as ações dos apóstolos. Hoje nós estamos aqui, sabendo que Jesus vive e reina para todo sempre, mas vamos nos colocar no lugar deles. Imagina eu todo dia andando com Jesus, sendo protegida por Jesus. O imposto quem pagava para mim era o mestre, mesmo que não tivesse onde recostar a cabeça, mas só estar com Jesus era tudo. E naquela época, então, opressora, ele não tinha entendido ainda. Ele estava aprendendo. Quando ele diz sobre o mestre, sobre não ir à cruz, o Senhor repreende, afasta-te, Satanás. Uma hora o homem está cheio de Deus, é o Espírito Santo, outra hora deu lugar ao inimigo. A gente é diferente. Se eu der lugar à carne, quem vai chegar pertinho? Quem vai fazer estrago? E se eu dou lugar ao meu Deus, quem vai conduzir a minha vida, se não é o Espírito Santo de Deus? E outra coisa que eu estava meditando, quando Satanás queria se andar com Pedro e Jesus não deixou, irmãos, o inimigo das nossas almas sabe onde nós vamos chegar. Sabe. Mas onisciente é Deus, mas ele fica a observar, desde o dia que fomos gerados, ao nosso desenvolvimento, as palavras proferidas ao nosso respeito. E quem era? Quem foi que o Senhor escolheu? Por determinação do mestre, a cuidar da igreja, se não era Pedro. E eu fiquei pensando, irmão Daí, por que ele não se andou com Judas? Ele via as práticas de Judas, sem ninguém falar. Ele via, ele como tesoureiro, tão instruído, tão eloquente, falava tão bem. Nem parecia o brutão do Pedro, né? Tudo chegava, tudo questionava, falava o que sentia, o que pensava. E Judas tão contido. Na hora que o Senhor recebe aquele perfume tão caro, a primeira coisa que ele diz, que desperdício. Porque não vende dar aos pobres. A palavra relata que ele pegava parte do dinheiro.
Então, irmãos, o Senhor, Ele conhece as nossas vidas. O adversário, ele fica ao derredor, procurando quem entregar, mas ele sabe, irmão Adair, o fim que Deus tem para a vida do irmão, que é o início. Para o servo de Deus, o fim é o começo. Aqui ainda, nessa terra, ainda que promessas na vida de cada um de nós irão se cumprir. E ele tenta atrapalhar. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Viu, irmão Hélio? Tem muita coisa ainda para o senhor percorrer e fazer. Para a honra e glória do nome de Jesus. É porque tudo é ao seu tempo e conforme Ele determina. E a gente vê, queridos, o que o Senhor faz na vida dos apóstolos. João, que falou justamente esse texto, como nós devíamos amar. Uma hora porque não queriam receber Jesus, irmão Aldenir, fala isso aqui, o pastor Aldenir, que ele queria tocar fogo na cidade. Era bravo, né, irmão Aldenir? E o Senhor vai trabalhando na vida de todos eles. Tomé vê Jesus ressurreto. Não estava acreditando. Normal, igual eu e você. Quantas vezes a dúvida quer pairar, mas a gente lembra da palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Eu preciso permanecer com a minha fé. Não só para receber as bênçãos, mas principalmente para agradar o meu Senhor. Irmãos, não tem quem não falhou. Não há quem não falhe. Mas o amor não falha. O amor de Deus subsiste. O amor de Jesus nunca falhou com nenhum daqueles homens, nem a própria multidão, Marialda. Quando estava ali, às vezes, porque queria um governo para a terra. Agora nós não vamos ter falta de pão, não vamos ter falta de nada. Só que quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, quando ele prega que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, alguns se vão, muitos se vão. Mas nem por isso, mesmo Deus sabendo, ele não despediu a multidão com fome. Nem da palavra, nem do próprio alimento. Ele não deixou Pedro afundar. Na hora que ele quis caminhar sobre as águas, ele teve fé para aquilo. Mas, de repente, ele olhou para a situação, ele ia afundando. O Senhor teve paciência com ele, pegou pela mão. Vamos. Não se culpe, irmãos. Não se culpe. Nós precisamos, sim, buscar a santidade. Nós precisamos, sim, buscar a face do Senhor. Só que se a gente buscar a santidade nós mesmos, nós vamos ficar em círculo. Nós temos que buscar a santidade em quem pode nos ajudar a ser santificado. Primeiro, quem purifica pecado, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Através do fruto do Espírito é que vai sendo gerado em nós a benignidade, o amor benigno, a benignidade, através do fruto. A fé, a mansidão, a verdadeira mansidão. Nem sempre quem fala tão baixinho, de fato, está sendo manso. E nem sempre quem se exaspera é, de fato, o grosseirão da vez. E aí, irmã, como é que eu aprendo a mansidão? Ah, Jesus falou, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com ele. É ele que ensina. Moisés era muito manso.
que líder, que paciência. Mas uma hora foi difícil para ele também. Abraão, cheio de fé. Mas uma hora ele não esperou a promessa chegar. Quis dar uma ajudinha a Deus, né? Mas nem por isso o Senhor desprezou, porque o Senhor conhecia o coração. Conhecia o coração de Abraão. E havia uma promessa. E o Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir. E depois a gente vê um Abraão que leva o seu próprio filho, o filho da promessa, a algo que o Senhor requeriu dele. Foi aprovado. Então, eu estou indo assim, irmãos, e alguns homens, também do Velho Testamento, porque ali já havia o amor de Deus. No Novo Testamento, há o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maior expressão de amor. Nós não estaríamos aqui se não fosse Jesus. Nós não estaríamos aqui se não fosse esse amor único, verdadeiro e que não falha. E para eu falhar menos, ou não te magoar tanto, eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Porque o amor dele vai sendo derramado em nós. A palavra do Senhor diz que ele é a videira, nós somos os ramos. Então, nós estamos enxertados nele. A seiva vai ali pelos galhos. O amor de Jesus vem e chega até nós. Mas o que vai nos sustentar é ele, mas através da sua palavra. Porque a nossa palavra, a Bíblia diz que teria que ser sim, sim, não, não. Tem que ser. Mas nem sempre é. E onde é que eu encontro refúgio? Onde é que eu encontro que eu posso levantar e prosseguir na palavra de Deus? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, quando Jesus cumpriu o seu propósito, o plano de salvação para nos dar a vida eterna, ele deixou aqueles homens praticamente prontos pelo poder da sua palavra. Mas faltava algo para eles prosseguirem com aquele amor e fazer a sua obra como ele queria. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Porque senão eles não iam fazer obras maiores que o Senhor Jesus disse que eles fariam. Precisavam estarem cheios do Espírito Santo para viver o amor, para fazer o que Deus quer. Precisamos do Senhor. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. É nada. Então não dá para eu chegar aqui essa noite e apontar o que os meus irmãos fazem ou deixam de fazer. Porque, como Paulo disse, eu sou a principal mesmo. Então, por vezes, eu não vou te amar do jeito que é para você ser amado. Ou, às vezes, eu vou estar te amando e você não vai receber porque você criou uma expectativa a qual eu não estou correspondendo. Mas no Senhor, Ele nos ensina a amar. E no Senhor a gente aprende a receber o amor que nos é concedido. Há uma unidade. Eu entendo quando alguém está me amando, me repreendendo, porque realmente quer o meu bem. Porque o Senhor dá esse entendimento. Então, queridos, a proposta de hoje, de trazer para os irmãos, é que assim como um apóstolo, ele sofreu naufrágios, ele sofreu muita coisa, ele realmente imitou Cristo. Nesses sofrimentos, padecendo, só não a cruz, porque a cruz só um era
capaz, que foi Jesus. O Cordeiro imaculado sem mancha, apenas ele. E Jesus, na cruz, ele disse, está acostumado. Estava acostumado à morte, ao pecado. Nós tínhamos direito à vida eterna. Apóstolo Paulo, quando ele completa a sua missão, quando ele faz o que era para ele fazer aqui na terra, propagar o evangelho, ir aos gentios, tantos missionários, tantos discípulos, tantas igrejas, ele também está designado a morrer. Mas ele diz que ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira e ele guardou a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmã, por que você termina com esse versículo se a gente está falando de amor? Ele amou a sua vinda. Ele resignou-se. Ele renunciou muitas coisas por amor ao Senhor. E aprendeu a amar com Jesus. Então, queridos, nesta noite, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. E nós vamos fazer uma oração. Para que o amor de Deus seja derramado em nós. Com sabedoria e com graça. Irmão Austin, que a cada dia o Senhor fortaleça, o Senhor e toda essa equipe que está com o irmão. E liderar com amor. A gente aprende só com Deus. E eu queria falar sobre liderar com amor, já vou terminar agora, irmãos, vamos orar. Até peço perdão, né, os minutinhos que eu passei aí. Uma vez, uma pastora aqui do campo, ela é até hoje, né, graças a Deus, cheia de atribuições. Chegou uma situação a ela, e foi muito interessante, porque apesar da sua hierarquia, o que chegou para ela, ela quis saber se era verdade. Mas ela não foi procurar pessoas próximas de mim, irmão Austin, para saber se era verdade. Ou pessoas que sabiam algo ao meu respeito. Ela chegou até a mim. Após um culto, ela entrou em contato comigo, relatou o fato e expôs e me deu direito de fala. E eu disse, graças a Deus, a verdade, né? Porque o assunto que foi levado, eu glorifico a Deus, porque em nenhum momento passou pela minha mente, nem minha cabeça. Algo que envolvia nós duas. Sempre respeitei a hierarquia. E quanto mais hierarquia, mais você respeita, mais você se põe no seu lugar. E foi dado o direito de fala. E ela disse, ela propôs algo, ela falou, Adriana, se precisar disso e disso, tudo bem para você? Eu falei, tudo bem. Tudo bem. Por mais que algo te constranja, mas você não teme quando está tudo bem. E passaram-se uns dias, ela entrou em contato. Está tudo resolvido. Por que você está falando isso, irmã Adriana? Eu estou falando isso porque nós estamos nessa noite com líderes nos ouvindo. Líderes de CIB, pastores que estão liderando, o irmão Washington. E o quão é importante você liderar com amor, mas com sabedoria. Porque às vezes o seu sentimento pode falar mais alto e você se enrolar no seu próprio sentimento. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Ô, irmão, foi algo tão simples. Kátia, algo tão insignificante. Mas se é fermentado, chega ruim.
A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas eu agradeço a Deus porque ela chegou até a mim. Então, queridos, isso também faz parte. Liderar com amor, ouvir as duas partes. Porque senão, meu irmão, mas se eu falar com você, vai gerar fofoca. Gera não. Se agir com sabedoria, com respeito, não gera não. Gera, às vezes, você fazer um julgamento do outro, de algo que o outro nem sequer pensou em falar ou dizer, né? Então, vamos orar. Porque aqui tem líderes, Paulo foi um líder. Que os líderes liderem com sabedoria e nós, liderados, venhamos também aprender de Deus, com eles e com Cristo, todo mundo com Cristo, amém? Senhor, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos, nós rendemos a ti honras, glórias, louvor e adoração, porque aprove ao Senhor nosso Deus um dia nos escolher, e nós te amamos, Senhor, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, pecadores arrependidos que somos, mas nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor nos constrange a cada dia. As tuas misericórdias nos alcançam e se renovam a cada manhã. Nesse dia de hoje elas foram renovadas, por isso nós estamos aqui, Pai. E como o apóstolo Paulo, um homem que teve a condição de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outrora, Senhor, ele também estava perdido em seus pensamentos, errando, querendo acertar. Mas no Senhor, ele teve os seus caminhos aplainados. E ele tornou-se uma nova criatura. E ele pôde cumprir o ID do Senhor, as tuas determinações, a missão a qual ele tinha aqui nessa terra. E ele cumpriu com amor, em amor, porque o amor nele estava, que era o próprio Cristo Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos ouvir a tua voz. Porque nascidos de ti já somos. Conhecemos ao Senhor, a gente teve a oportunidade de te conhecer. Mas nós precisamos conhecer mais e mais. E ser renovados em ti mesmo, pelo Espírito Santo da promessa, para que nós venhamos amar, como diz a tua palavra. Nos ensina, nos enche deste amor, para que aí sim possamos transbordar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.